Bora trabalhar, já viram que eu sou animada, né? Vocês gostaram, fala a verdade. Bora. Na realidade, o tema hoje é sobre dislexia, né? E eu procurei, lógico, a gente tem pouco tempo, é 1h30 só, né? Mas eu procurei tentar trazer algo um pouquinho a mais do que a gente simplesmente conversar sobre o conceito de dislexia, os problemas que a dislexia tem no dia a dia das pessoas. Eu tentei trazer aqui para vocês uma reflexão mesmo sobre o papel da educação socioemocional para as crianças disléxicas, tá bom? Então essa é a proposta hoje, um pouquinho diferente, mas que eu acho que é importante a gente discutir, certo? Bora, vou tentar falar, já que eu tenho uns 15 minutos mais, porque eu estou começando um pouquinho mais cedo, de liberar para perguntas, tá bom? Aí no finalzinho a gente faz uma troca, ok? Então vamos lá. Então assim, a primeira coisa que eu acho bacana a gente falar um pouquinho é tentar entender o que é dislexia, né? Então, como a letra estava grande, nem ia caber tudo, eu abreviei. Transtorno de aprendizagem, tá, gente? O TAI. Na realidade, por que é importante a gente pensar um pouquinho na dislexia como um transtorno de aprendizagem? Porque nós estamos falando de algo de origem neurobiológica. Não é por uma condição ambiental, não é uma dificuldade específica por uma questão familiar, uma questão, problemas educacionais, estruturais, né, de uma estrutura escolar. Não estou falando disso, tá, gente? Quando eu falo em dislexia, eu estou falando em um transtorno de aprendizagem. Tem, sim, uma origem neurobiológica. Eu gosto muito da expressão disfunção. É uma disfunção cerebral, uma maneira diferente de funcionar o cérebro, certo? E essa maneira vai trazer alguns sintomas, que é dos quais a gente vai falar aqui, tá bom? Outra coisa, caracteriza-se por dificuldades na correta ou fluente leitura de palavras, por pobres habilidades de soletração e decodificação. Quando eu falo em dislexia, eu estou falando em um transtorno de leitura. Certo, gente? Agora, muitos dizem assim, poxa, Beli, eu já escutei que dislexia também não consegue escrever, que é um transtorno também de escrita, porque é um transtorno... Para pensar um pouquinho, gente. Se eu não leio, eu vou escrever? Então é lógico que esse transtorno compromete a escrita, certo? Já que a própria Luciana falou aqui, uma das primeiras habilidades aí que a gente vai desenvolver é a leitura. A escrita é o segundo passo. Se eu não desenvolvo a leitura, como que eu vou escrever? Então é como se fosse consequência, certo? Vamos lá. Resulta de um déficit, gente, no componente fonológico de linguagem. Tá? A grande dificuldade está, principalmente aí, entre aspas, né, reconhecer o som com a forma da letra, associar um ao outro. Gente, é uma dificuldade enorme e a gente vai mostrar isso. E por fim, muitas vezes é inesperado em relação a outras habilidades cognitivas e a instrução adequada de ensino em sala de aula. Mesmo essa criança tendo a melhor formação, a melhor estrutura, vamos dizer assim, escolar, mesmo assim ele não consegue aprender a ler. Dá para entender isso? A dificuldade persiste. Agora, quando eu digo não consegue a ler, entre aspas, né? Da forma como eu estou ensinando. Isso não quer dizer que ele não vai ler. Só precisa ser de uma forma adequada para que ele faça esse processo. Tá? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Outra coisa, não existe déficit aí sensoriais. Não existe um QI abaixo. Não. Para se ter um diagnóstico de dislexia, você tem que ter um QI na média ou superior. Não se dá diagnóstico para déficits intelectuais. Porque se prevê, num caso de déficit intelectual, a dificuldade da leitura.
certo? Dá para entender isso, gente? Então, vamos lá. Cadê que eu perdi meu... Vocês vão perceber, para quem não me conhece ainda, que eu sou uma TDAH, tá? Então vocês vão ver quanto eu me atrapalho. Já tinha perdido o bendito aparelhinho, mas a gente chega lá. Vamos lá. Eu adoro essa definição, que é do Dr. Abel, sobre dislexia, um livro bem pequititico, muito gostoso de ler, quem se interessar, né? E ele coloca uma definição que eu acho que resume qualquer grande definição, que é: dislexia é uma disfunção orgânica cerebral que se evidencia na sala de aula. Afinal, gente, aonde eu aprendo a ler e escrever? Formalmente, na sala de aula, na escola. Então, assim, é lá. Daí a grande questão: quem diagnostica o disléxico? É o professor? Já que é na sala de aula? Não. Mas é ele que vai ter, sim, que ter essa sensibilidade, essa percepção, para poder alertar uma família e pedir uma avaliação. Tá? Então, assim, pelo amor de Deus, tirem das costas de vocês, de vocês eu digo professor, a obrigação de fazer diagnóstico. Vocês não têm essa obrigação. Mas vocês têm, sim, que ter um olhar diferenciado para poder perceber. Né? Então, como que eu faço? Como que eu percebo? A gente também vai comentar, tá bom? Então, acho que isso é importante, porque quem fez pedagogia aqui, ninguém deve ter tido aula de dislexia ou de um transtorno de aprendizagem ou qualquer coisa parecida, né? A gente não tem essa formação. Então fica difícil a gente lidar com tantas questões dentro de sala de aula. Até porque eu não tenho uma única criança disléxica numa escola, né? Bom, então vamos lá. A dislexia que a gente está trabalhando aqui, que a gente está falando, é o que a gente chama da dislexia do desenvolvimento, tá? Ou seja, tem origem neurobiológica desde que nasceu. Não vou entrar aqui numa aula muito específica sobre neurociência para determinar essas causas. Mas existem várias causas, tá? Genéticas, inclusive, que determinam a dislexia. Por isso ela é de origem genética desde o início. Desde que você sai da barriguinha da sua mãe, você já está, carimbado disléxico. Tá bom? Vocês vão entender por quê. Porque uma das causas aí que se fala sobre a dislexia é sobre a migração neuronal que ocorre no cérebro de um feto ainda, tá? Enquanto a criança está sendo gerada, existe uma migração neuronal, vamos dizer assim, mais ou menos pelo 5º, 6º mês, o cérebro da criança, ele acaba sendo dividido em lóbulo esquerdo e direito. Até então é uma única massa cerebral, né? Então, quando ocorre essa divisão, é nesse momento que ocorre a separação de, entre aspas, neurônios responsáveis pela leitura ficarem alojados no lado errado do cérebro. Todos eles deveriam estar presentes na parte esquerda. E, na realidade, as crianças disléxicas, no momento da gestação, acabam ficando com parte desses neurônios para o lado direito. Então, isso é uma das coisas que acaba determinando a dislexia do desenvolvimento. Tá bom? Só para ilustrar, para vocês entenderem que é algo que a gente nasce assim. Não se desenvolve ao longo da vida. Você já vem ao mundo dessa forma. O seu cérebro já vem funcionando dessa forma. Tá? Vamos lá. E aí eu coloco aí algumas dicas que eu acho que são importantes para a gente pensar. Porque senão a gente começa a achar que a criança não lê, está com dificuldade de leitura, é dislexia. Tudo é dislexia. E não é assim, né? Precisa ter alguns critérios, né? Então, lá, primeiro, sem distúrbios intelectuais, certo? Segundo, boa oportunidade de educação. Eu trabalho na Casa do Adolescente, que é uma instituição da Secretaria de Saúde daqui de São Paulo, que atendem crianças, que atendem adolescentes. E muitas vezes chegam adolescentes para mim com 14, 15 anos, sem saber ler e escrever. Aí você diz, poxa, é disléxico? Pera lá. Até pode ser.
Mas antes eu preciso fazer toda uma avaliação aí para saber se esse adolescente teve oportunidade de educação. Digamos de passagem, muitos conhecem a rede pública, não é fácil, né, gente? Muitos desses adolescentes que não tiveram reprovações e tudo mais, foram levando ao longo da sua vida a dificuldade. E não tem um diagnóstico de dislexia. Por quê? Porque não teve condição para aprender. Muitas vezes foi falho esse processo da educação, tá? Bom, vamos lá. Outra coisa, o meio familiar favorável, sem déficits sensoriais como causa, adequado estado psíquico. E um detalhe importante, o atraso no processo de alfabetização tem que ser pelo menos de 2 anos. Então vocês podem dizer, poxa, Beli, então o diagnóstico de dislexia não se dá antes dos 9 anos, gente. Porque quando é o processo do início de alfabetização aí, aos 7 anos. Se eu tenho que ter pelo menos 2 anos de atraso, eu não posso ter uma criança com diagnóstico aos 7 anos. Eu posso sim ter crianças com suspeita, com sintomas, né? Com sinais, desculpa, tira a palavra sintomas, com sinais de dificuldades para a leitura. Mas diagnosticar como disléxico, não. Certo? Então vamos lá. Bom, aí vocês falam, poxa, por que isso é um problema? Gente, para mim se torna assim algo que chega a doer e eu me controlo quando eu vou falar para não me emocionar. Vocês já pararam para pensar qual é o significado da leitura na vida de cada um de vocês? O que vocês são hoje, vocês devem a essa competência. Ler. Para pensar. Quando eu falo de leitura, ela desenvolve o conhecimento de si próprio. Quando eu falo de leitura, ela te dá acesso à cultura, ao convívio social. Se coloca na condição de não ler, para ver se você tem acesso à cultura, se você tem acesso ao convívio social, se você consegue se conhecer. Outra possibilidade, a interação entre os mundos internos e externos. E por fim, é compreender, é fonte de conhecimento e é fonte de prazer. Dá para entender qual é o significado da leitura, saber ler na vida de um ser humano. Então, é isso que me choca quando a gente não consegue dar formação a um professor sobre dislexia. Porque é um problema gravíssimo. Não é o ler enquanto condição, formação, mas é o ler enquanto formação do ser humano. Eu não ler significa eu não existir. Dá para entender isso? É muito sério a gente não ter essa consideração. E o transtorno da dislexia, né, de aprendizagem, não é algo tão insignificante. Pode chegar a 8, 10%, dependendo da condição. Poxa, saber que eu tenho 8, 10% da minha população com este transtorno e nós estamos fazendo o quê? Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem alguns segmentos ainda hoje, apesar dos estudos teóricos aí, de N pesquisas desenvolvidas há anos sobre isso, ainda existem profissionais negando a existência da dislexia. Então isso é muito sério, né? E nós como educadores, nós como profissionais da área da saúde e da educação, temos obrigação sim, também de dividir, de compartilhar essas informações com os meus pares. Né? Aqueles amigos que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje, que a gente possa, de alguma forma, passar poucas informações que foram transmitidas num dia tão gostoso. Né? Então, vamos lá. Daí, uma necessidade muito grande, eu acho que isso, vocês todos tenham noção disso, da gente pensar do avanço da neurociência
para a educação. Se eu sei que dislexia é sim um transtorno de leitura, que tem relação direta com o funcionamento do meu cérebro, não me cabe, senão, aceitar essa interface entre a saúde e a educação. Escuta, eu preciso entender como funciona este cérebro para que eu possa ajudá-lo. Se hoje eu tenho pesquisas e pesquisas, gente, não é pouco estudo não, é muito. Se eu tenho isso disponível, por que eu continuo errando? Entre aspas. Ou porque eu continuo não fazendo nada? É ou não é? Então, assim, outra coisa que eu acho bacana a gente falar, que eu vou trazer aí daqui a pouco, mas eu tenho que falar agora que me deu vontade. Olha aqui. Quem já ouviu falar do método de alfabetização fônico? Muito bem. Quantos de vocês alfabetizam desta forma? Muito menos. Um método multissensorial. Nós vamos falar também. Usando aí várias, né? Você utiliza. Muito bem. Quantos de nós fomos alfabetizados dessa forma? Olha lá, pouquíssimos. Acreditem se quiser, um método fônico, um método multissensorial é um método adequado ao disléxico. Mas não é só ao disléxico, é a todos. Gente, tudo que eu pensar que favoreça o disléxico, automaticamente favorece todo mundo. Ué, então por que eu não uso esse método? A gente volta já já nesse assunto. É só para vocês irem pensando que realmente é de mexer com a gente. Vamos lá. Bom, aprender a ler consiste em fazer diversas conexões. Novamente, não vou entrar em profundidade aí da neurociência, mas eu tive que trazer pelo menos esse desenho para vocês pensarem junto comigo. Olha bem, ler significa ativar todo o meu lado esquerdo. Não é uma parte ou outra, é todo o meu lado esquerdo. Gente, para que eu leia uma única palavrinha, eu faço todas essas conexões que são essas flechinhas desenhadas aí. Eu tenho que acionar essas correntes neuronais aí para ler. Eu utilizo a parte frontal, parental, occipital, todas elas tempora. Eu uso todas as áreas do meu cérebro. Isso quer dizer que ler não é um processo fácil. É muito complexo. Agora eu digo para vocês, imaginem um cérebro que não funciona dessa forma. O que é ler para ele? Quase impossível, né? Porque quando eu ensino alguém a ler, eu estou pensando apenas nesse formato. É ou não é? E aí a gente para pensar assim, e agora, o que eu faço? E aquele que o cérebro não age só na parte esquerda, também aciona o lado direito. Lembra aqueles neurôniozinhos que migraram para o lado direito do cérebro quando estava lá na gestação? Quando um disléxico lê, ele aciona esses neurônios do lado direito. E aí? Poxa, se a gente sabe tudo isso, por que a gente não muda? Por que eu não uso uma forma adequada para isso? Tá aí, não é novidade. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem um pouquinho. Eu trouxe duas fotos, um cérebro, entre aspas, normal, né? E um cérebro de um disléxico. Essas áreas verdinhas, amarela, roxa aí que está aparecendo, são as áreas acionadas no momento da leitura. Olha onde o disléxico aciona o cérebro. São as mesmas áreas? Não! Temos imagens neuronais que comprovam isso. Que mostra qual é a área do cérebro que está sendo acionada. Se eu sei disso, por que eu não uso método adequado para isso?
Tá vendo como é importante a informação nesse caso? Como é importante a nossa formação continuada, a gente tá toda hora pensando sobre isso, buscando informações novas, nos atualizando, justamente para a gente poder chegar a essa conclusão. Olha o que acontece, subativação do sistema neuronal na parte posterior, olha lá no cérebro como não está acionada, e ó, uma superativação da área frontal, as duas áreas verdes. Então o funcionamento desse cérebro é diferente. E as pesquisas me permitem isso, né? E sabendo disso, aí vai uma dica para os professores. A última vez que eu fui em Santos falar sobre isso, eu normalmente venho dar palestra sozinha, ou com um amigo ou outro. Nesse dia foi a única vez que meu marido foi me assistir. Só que eu não sabia, sabe quando a ficha não cai, né? Eu esqueci desse detalhe que o homem estava lá na plateia, enfim. E eu lá falando besteira, bobagem. Quando eu fui falar desse cientista, o Terranier, eu comecei, gente, um homem lindo, maravilhoso, e assim, assado, conheci ele pessoalmente, quando eu falei com ele as pernas tremiam. Quando eu olho pra plateia, meu marido ali, eu falei, não, é demais. Mas tudo bem, tive que já tinha falado, e eu tô aqui falando que graças a Deus ele não tá aqui. Bom, mas por que me lembrei disso? Porque é um cientista que desenvolveu pesquisas recentes, não é há 10 séculos, não, gente. Nós tivemos no segundo Fórum Mundial de Dislexia, em 2014, e ele estava lá. E por azar ou sorte, eu fiquei hospedado no mesmo hotel que ele. Oh, que pena! A gente pegava o mesmo ônibus para ir para voltar. Oh, que dificuldade! Bom, enfim, ele lá, bonitinho, e ele trouxe muita coisa importante para a gente falar. Só que eu acho que essa fala, eu tirei, ó, tá em aspas aí. Essa fala dele, gente, é maravilhosa. Eu faço questão de ler. Olha o que ele fala. O cérebro é um órgão plástico, perpetuamente em obras, onde a experiência dita sua lei tanto quanto o gene. Que as anomalias de migrações neuronais, lembra aquela história lá que eu contei? Bom, quando existem, não afetam senão pequenas regiões do córtex. Que o cérebro da criança compreende milhões de circuitos redundantes que podem se compensar um ao outro. E que, enfim, nossa capacidade de intervenção não é nula. Cada aprendizagem nova modifica a expressão de nossos genes e transforma novos circuitos neuronais. Trocando em miúdos, a gente, enquanto educador, pode mudar a realidade. Se eu tenho um cérebro que tem condição de ser estimulado, que tem condição de ser habilitado, no caso de adolescentes e crianças, quem faz isso? Nós, educadores. Se eu sei dessa responsabilidade, dá para entrar numa sala de aula achando que eu não vou fazer nada? Dá para entrar numa sala de aula sem me preocupar em providenciar alguma ajuda? Sabendo que aquela criança pode ser um adulto diferente, dependendo da minha atuação? Gente, é muito sério isso. Então, assim, eu posso sim, hoje eu trabalho com reabilitação cognitiva com dependentes químicos. Eu posso dizer a vocês o quanto eu ajudo cérebros detonados pela droga. Detonados. Gente, será que a gente não pode ajudar um cérebro que só está um pouco desabilitado? Que só está com um déficitzinho que pode ser estimulado e corrigido? Olha isso. Então a nossa responsabilidade é muito grande, tá bom? Então eu acho que isso tem que ficar assim dentro do coração de vocês. O quanto a gente faz a diferença. Ó, essa fala do Paulo Matos é maravilhosa. Olha o que ele diz. Lembre-se de que justiça não é dar a todo mundo a mesma coisa, mas dar a qualquer um o que cada um precisa.
Aí vocês falam assim, Beli, você está falando o trabalho que dá. Escuta, gente, eu fui professora a vida inteira. Então, me sinto à vontade em falar. Não estou falando que eu não sei o que é uma sala de aula. Trabalhei com criança até curso pré-vestibular. E hoje trabalho com adulto. Então, assim, passei por todas as fases. Eu sei o que é estar dentro de uma sala de aula. Eu sei o que é ter 50 neguinhos, porque na minha época não era 30, não. Era 50 que eu dava aula no Objetivo. Eram os vaticanos, às vezes 80 neguinhos dentro de uma sala de aula, de 14 anos. E eu tendo que dar aula. É simplesmente fora da imaginação, né? Se a gente for pensar. Bom, então assim, eu sei o que é sala de aula. Por isso me dou o direito de falar. Olha bem o que eu vou falar. Dar aula dar aula respeitando a singularidade humana é muito complicado. Porque me tira da zona de conforto. Mas isso não quer dizer mais trabalho. Olha para o desenho. São as mesmas 3 caixas. Qual é o trabalho que eu tenho aí? Preciso correr atrás, eu preciso... Não! Eu só preciso aprender a reorganizar. Olha bem, que daqui eu tenho 2 assistindo. Lá eu tenho todos com as mesmas caixas, com os mesmos recursos. Dá para entender isso, gente? É difícil, eu sei que é difícil, eu sei. Eu comecei dando aula para adultos alfabetizando. No Mobral, nem existe mais isso, acabei de entregar a idade, tudo bem. Não é fácil. Uma menina de 17 anos indo ensinar adultos, alfabetizar adultos. Eu digo para vocês que foi a experiência mais linda e que fez mudar as minhas opções de formação. Por conta disso. Então, assim, todos nós temos como fazer isso. É só uma questão da gente sair da zona de conforto, se reorganizar, dar o primeiro passo. Juro que é o mesmo trabalho. Vamos lá. Aí vocês falam, e aí? Como que é o disléxico, né? Então, eu vou mostrar rapidamente aqui algumas características da leitura, da escrita de um disléxico, tá bom? E depois a gente conversa outros detalhes interessantes. Vocês podem falar assim, mas como que eu vou identificar que ele tem suspeita de ser uma pessoa disléxica, né? Como que eu faço para perceber que uma criança pode ser um disléxico? Então é esse papo que a gente vai ter agora, tá? Então vamos lá. Primeiro, ele faz confusão entre as letras, sílabas ou palavras com diferenças sutis de grafia. Olha lá. O A, O, O, C, O, O, E, F, F, T, são pequenas diferenças sutis. Ele faz, confusão entre as letras que tem grafia similar, mas a orientação espacial é diferente. Olha isso, P e D. Desculpa, B e D. Não são as mesmas coisas, gente? Só é diferença de lateralidade aí. Olha aqui. Olha isso aqui, P e B, P e Q. São pequenas diferenças. Vocês vão perceber que ele faz confusão com isso. Vamos lá. Confusão entre as letras que possuem um ponto de articulação comum, cujos sons não são acusticamente próximos. Gente do céu. Vou contar também. Eu sou disléxica também, tá? A gente não podia deixar passar. Não tenho diagnóstico de dislexia, mas eu sou perfeitamente. E tenho uma filha disléxica e TDAH. Aí vocês vão falar, é questão hereditária, né? O doutor Brits falou tanto hoje. Não, ela é adotiva. Olha isso! Foi Deus que falou, você não vai ficar livre, toma! E aí me deu igualzinha a mãe, disléxica e TDAH. Ela, no caso, tem os 2 diagnósticos. Eu achei que era besteira. Já tinha me conformado que eu era mesmo, então tá bom. Aprendi. Bom, vamos continuar. Sabe por que eu falei isso? Porque eu, com 50 anos, gente, ainda troco. Aí vocês falam, mas não é possível. Juro por Deus que eu, às vezes, estou escrevendo o F e o V invertido. É a única troca que eu faço até hoje. Por incrível que pareça. Aos 50 anos, escrevo o dia inteiro. Estudo que nem uma condenada. E eu ainda faço essa troca.
vocês verem o que é uma questão fonológica. Bom, vamos lá. Inversões parciais ou totais de sílabas ou palavras. Me por em, sol por los, pau por plá, e assim vai. São trocas que ocorrem. Substituições de palavras por outras de estrutura mais ou menos similar, ou criação de palavras, porém com diferentes significados. Essa do meio fui eu que fiz, eu sempre trago e me entrego na boa. Estou eu no museu lá de História Natural, com a minha família inteira. Aí eu vejo um rinoceronte lindo, maravilhoso. Publicamente, pouco eufórica, né? Aquelas coisas da gente ver. Ai, que legal! E viro para minha filha. Ana, olha que rinossoro mais lindo! Sem perceber que eu tinha falado rinossoro. Para mim, eu tinha falado rinoceronte. E assim, toda eufórica e tal. Aí tinha uns brasileiros, para azar, do meu lado, que eu vou fazer. Você fala, pode encontrar a qualquer momento, não nos furos, né? Mas tudo bem. Tava lá, dando risada. A minha filha se matava e eu assim, o que será que aconteceu? Eu não estou entendendo. Meio atordoada, né? Meu Deus, por que vocês estão rindo? Bababá? Porque, mãe, você acabou de falar rinoceronte. Não, eu? Imagina! Não tinha consciência disso. Tá bom, gente? É sem consciência. É isso que eu quero que vocês entendam. É absurdo, mas é verdadeiro. Vamos lá. Adição ou omissão de sons, sílabas ou palavras. O famoso vira fama, o casa pode virar casaco, e assim vai. Tanto a omissão quanto a adição. Repetição de sílabas, palavras ou frases ao escrever. Pular uma linha, retroceder para outra linha, ou perder aonde que você está lendo, aonde que eu estava lendo, cadê? Isso também acontece. Soletração defeituosa reconhece letras isoladamente, porém sem poder organizar a palavra como um todo. Ou então lê a palavra sílaba por sílaba, ou então lê um texto, palavra por palavra, né? Então aquela coisa, gato. Ou então lá no texto, a casa, não tem menor condição de dar continuidade, de dar harmonia, ritmo, não existe. Bom, excessiva fixação do olho numa linha, porque a gente quer tentar enxergar o que eu não estou enxergando. Mas na realidade é uma questão fonológica, tá? Pois se um dia tivermos tempo aí para um curso de dislexia, aí a gente entra nos detalhes, quais são as pecinhas que eu digo, né? Quais são as partezinhas do meu cérebro que tem um comprometimento ou que acaba provocando e determinando essa consciência fonológica. Leitura e escrita em espelho, em alguns casos excepcionais, e, consequentemente, problemas de interpretação, de compreensão do texto, né? Bom, aí vocês falam, o que é isso? Aí eu precisava trazer isso. Eu sei que parece um tumulto de informação, de estímulo, mas que eu acho que é importante a gente pensar sobre. Então, olha lá, a dislexia vai comprometer o quê? O que eu posso prestar atenção em sala de aula? Só essas troquinhas de palavras, né? De sílabas? Não. Eu tenho que prestar atenção nessas áreas aí. No escrever, no ouvir, no soletrar, no ler, no controle motor, na memória e na questão do espaço e tempo. Então vamos lá. Se eu pensar, vocês enxergam daí ou tá ruim? Nem sei. Ó, se eu for pensar em escrever, o que na escrita vai estar assim de cara para eu começar a desconfiar, né? Me chamar a atenção. Então vamos lá. Dificuldades em pôr as ideias no papel. Então eu falo, eu explico, ele tem uma compreensão excelente daquilo que eu falo, daquilo que eu leio para ele, só que na hora de colocar no papel não vai. Olha lá, outra. Dificuldades de organização. Organizar as ideias. Mas como se eu acabei de explicar, ele falou oralmente para mim, ele estava entendendo tudo, ele tem essa sequência. Mas na hora de pôr no papel, não vai. Olha lá, dificuldades em encontrar a palavra certa. Ai, como é mesmo? O disléxico usa
aquela coisa, sabe, aquela coisa lá, aquela. Então, é isso que eu falei. Você pode observar. Criança que fica, pode ter certeza que é uma maior desconfiança. A gente abre os olhos. Vamos lá. Qual a questão do ouvir? Então, olha lá. Problemas em tirar notas boas. Porque ele não ouve? Ele ouve. Só que ele não consegue transmitir isso de uma forma clara e objetiva. Ele fica com as ideias e fica perdido nelas. Ele escuta, se atém a tantas informações. O disléxico normalmente tem um déficit de atenção. Olha lá. Barulho de fundo é distrativo. Ai, isso eu tenho que falar. Sabe aquela borrachinha... Olha eu, a disléxica. Como é lá, aquele auricular lá, como chama? Protetor, isso. Protetor auricular. Já ouviram falar? É uma pecinha muito lindinha, uma borrachinha, que a gente põe aqui, ó. Todo mundo já viu? Por que o disléxico não pode usar isso, gente? Se ele sabe que isto me traz distração, se ele sabe que isso me incomoda para focar, para produzir, enfia ele. Ou então tem fones de ouvido agora mais sofisticados, né? Que tem essa proteção e diminui ruídos. Porque para o autista, perfeito. Para o déficit de atenção, perfeito. São instrumentos simples. Esses protetores a gente compra na farmácia, custa 50 centavos, gente. E tira uma sensação de mal-estar enorme dessas crianças. Por que eu não posso passar a usar? Então, compra um saco, já leva para a escola. Bom, vamos lá. Soletrar, gente. Sons parecidos tornam-se confusos. Completamente. Não sabe se ele escutou faca ou vaca? O que é que ela falou? Parecido já atrapalhou o cérebro. Do que ela está falando? Ela está falando de animal ou ela está falando de colher, de talher? Né? Bom, dificuldades em ouvir sons. Peraí, o que eu ouvi? Que barulho é esse? É de um carro? É de um avião? Que barulho é esse? Reconhecer os sons. Dificuldades em relembrar o aspecto das palavras. A forma mesmo delas. Ler. Perde-se no texto. Coitado. Mover ou trocar pedaços do texto. Então ele perde. Isso é a coisa mais simples também de resolver. Vocês pegam um pedacinho de cartolina, 10 centímetros mais ou menos, assim, ó. Corta uma tirinha bem no meio. E põe sobre o texto. Só vai aparecer a linha que você está vendo. Você vai escorregando essa cartolina. Uma reguinha, o que for. É que a gente fala dessa cartolina porque ele tampa tanto em cima quanto embaixo. Ele tira o movimento ocular, que é das situações que também ocorrem com os disléxicos. Então, se você cortar... Quem não tem um pedaço de folha para fazer, gente? Isso é problema para o professor? Arranjar um pedacinho de cartolina? Não, né? Por isso que eu estou falando que é fácil. A gente resolve. Isso pode ajudar toda criança, não só a disléxica. Para introduzir uma leitura mais com ritmo e cada vez mais rápida. Tá? Inclusive, se quem quiser comprar pronto, a própria Associação Brasileira de Dislexia vende essas pecinhas prontas, tá bom? Bom, vamos lá. Controle motor. Dificuldades na coordenação, dificuldades na caligrafia, dificuldades em copiar. Na parte da memória, tanto na questão de datas, como de sequências. Sequências onde eu vejo em tabelas, no alfabeto, números de telefone. Tudo isso é dificuldades. E o último, espaço e tempo. Dificuldade em ver a hora. Confusão com direita e esquerda, até hoje eu não sei. Vocês vão falar, você está brincando. Juro que eu não sei. Eu treino pessoas, eu faço reabilitação cognitiva com a lateralidade de pessoas. Estou lá no dia a dia fazendo isso e não consigo comigo mesmo. Acreditem se quiser.
Para vocês entenderem que não é porque eu não aprendo, é uma disfunção do meu cérebro. Muitas coisas eu não consigo recuperar ao longo da vida. Outras, se eu tiver uma intervenção adequada, gente, vocês vão conseguir ter um desempenho maravilhoso lá na frente. Né? E por fim, perde-se facilmente, né? Vamos lá. Bom, o método multissensorial que eu falei. Ai, não aguentei, eu tive que falar antes, né? Mas é assim, porque me incomoda muito a gente saber que este método, o método fônico, é excelente para alfabetizar e a gente não usa. O mundo inteiro utiliza. Europa inteira utiliza. Por que o Brasil não utiliza? Gente, é de me incomodar assim, de tal forma que a gente, enquanto educador, tem que levantar essa bandeira. Começar a discutir, sim, com o meu coordenador pedagógico, por que não se pensa em reavaliar o método dessa escola? Qual é a argumentação que vocês utilizam para defender tal método? Eu tenho uma sugestão, olha, esse método por isso, por aquilo. Muitas pessoas falam assim, Beli, qual método fônico é bom? Qualquer um, gente. Desde que eu tenha domínio sobre ele. Existem vários métodos fônicos, né? A aplicação desse método fônico. Aquele das boquinhas, tem da doutora Eleonor, que a gente falou hoje, até dela aqui. Enfim, eu tenho da Alessandra Seabra. Olha, gente, eu tenho N métodos de alfabetização. Qual é melhor? Desculpa, todos são bons. Vai ser melhor aquele que eu tiver domínio. Se eu estiver com habilidade com um determinado método, é esse que é bom. Porque eu não posso ensinar aquilo que eu não tenho habilidade, gente. Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não fui treinada, aquilo que eu não tenho consciência, né, do processo de aprendizagem. Então, qualquer método dessa linha é um método bom, tá bom? Quando eu falo do método multissensorial, estamos pensando aí na visão, na audição, no tato, na sinestesia e na fonoarticulatória. O que é isso, né? O que a gente está pensando? Então, eu pus de uma forma bem simples aqui do lado, só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Olha lá. Primeiro, eu vou ver o que tá lá, o que está escrito, o que eu estou vendo ali, no papel. Isto, eu estou usando a visão. Eu vou ouvir o seu correspondente oral. Então, o som daquilo que eu estou vendo no papel. Eu vou sentir a letra que está ali desenhada. Como? Gente, criatividade, né? Uma caixinha de areia. Não tem dinheiro. Pega uma tampa de panela. Pega uma tampa de camisa. Qualquer espaço de pouca altura. Joga uma areia. Não tem areia. Tem. Passa. Se não dá para comprar no material de construção, passa na frente de uma obra e pede, me dá aí um copinho de areia, tenho certeza que ninguém vai negar. Ponho lá, vou desenhar com a minha mão a letra. Mas isso me dá trabalho. Vamos pegar um papel, pega uma lixa. Lixa custa dinheiro. Seja por isso. Vai lá no jornal, ou vai lá num depósito assim de papel velho, vai procurar material que tenha texturas diferentes para você lidar com isso. E a criança vai poder sentir. Eu preciso fazer sentir. Depois, movimente sobre a letra desenhada no chão. Meu desenho lá quase não dá para ver, mas tudo bem. Eu desenho no chão e faço a criança se movimentar sobre o formato daquela letra. Usar o corpo, a questão espacial do próprio corpo. Aí vocês falam, mas eu não tenho lugar. Desculpa. Giz na rua. Se não dá para arriscar dentro da sala de aula, vai na rua, vai na quadra esportiva, cata um giz, desenha, faz as crianças fazerem o formato dessa letra. Não tem desculpa. Lógico que nas grandes escolas a gente tem recurso, né, gente? É só pegar isso aqui, data show, vira para baixo. Grava todas as letras e vira para baixo. Ilumina no chão. Tá lá, vai projetar no chão, as crianças vão fazer o desenho e tudo bem. É a
mesma coisa. Quem mora na praia, as santistas que estavam por aqui, pode fazer na areia, vamos embora para a praia, vamos traçar isso na areia. E assim por diante, tá bom? E o último, fonoarticulatória. Só que aqui é uma forma intencional, tá? Tem que ter consciência disso. Então, o que eu vou fazer? Se ater aos movimentos e à posição tanto da boca, né, dos lábios, quanto da língua, ao pronunciar as letras. Se eu propicio essas 5 experiências para o disléxico, ele lê. Ele lê. O problema é que a maior parte das escolas fica aqui no escrito e no oral. Simples. Certo, gente? Então, eu preciso disso. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que quanto mais cedo a avaliação for feita, mais fácil eu vou poder fazer uma intervenção. Isto seria o ideal. Aí vocês falam, mas eu tenho que esperar até os 9 anos, porque você falou que precisa ter 2 anos de defasagem. Lógico que não. Se eu tenho alguns sinais ao longo da educação infantil, essa criança tem dificuldade com rima, essa criança tem dificuldade com soletração, eu posso ir estimulando, eu posso ir habilitando isso ao longo dos anos. Porque provavelmente, se isto persistir, mesmo diante da minha estimulação, ele será diagnosticado lá na frente como disléxico. Tá? Agora, ele pode simplesmente ter um atraso apenas, né, no desenvolvimento dessa habilidade e não caracterizar a dislexia. Tá? Então, a gente pode estimular ao longo do tempo. Vamos lá. E chegamos finalmente ao que eu queria. Porque é uma área que eu acho que pouquíssimos professores se dão conta do quanto isso é importante e o quanto isto é papel nosso, educador. Todo mundo fala em emoções. Ah, mas isso é coisa de psicólogo. Não! Educação socioemocional é algo que pode ser ensinado em sala de aula. Lidar com as emoções, lidar com os pensamentos que essas emoções provocam. E perceber que isto vai gerar um determinado comportamento. Então, é possível a gente falar em educação socioemocional? Sim. E o que ela tem a ver com a dislexia? Para pensar. Uma criança disléxica, vocês acham que ela precisa ser persistente? Muito. Isso mesmo, muito. Sabe por quê? Porque ela vai precisar repetir, buscar esse aprendizado muito mais afinco do que aqueles, entre aspas, normais. Escuta, você acha que essa criança disléxica vai precisar reconhecer o que é frustração? Reconhecer o que é tristeza? O que vocês acham? Gente, a autoestima de uma criança disléxica é lá no chulé. Ela é burra, ela é incapaz e incompetente, ela é preguiçosa, ela é um zero à esquerda. Olha, ela não sabe nada. Gente, todo mundo da sala faz, menos ela. O que vocês acham? Vocês acham que ela vive feliz? Vocês acham que ela não precisa aprender a lidar com essa tristeza que ela está sentindo, essa frustração? Sabe onde está isso, gente? Na educação socioemocional. Somos nós que podemos ensiná-las. Então, vamos pensar sobre isso. Sabe por quê? Que é uma coisa assim, até que, jaguão, né? Coisas assim, bem como slogan. Qual é o objetivo da educação? Desenvolvimento integral do indivíduo. Todo mundo sabe isso, né? Mas será que eu sei o que é esse integral? Não é só o cognitivo.
é o emocional e o social também. Não adianta eu turbinar o cérebro dessa criança, desse adolescente com 1 milhão de conteúdos, porque isto vai me ajudar muito pouco. Sabe por quê, gente? Porque a vida não é feita só de uma reta. A vida é feita de curvas. Concordam comigo? Então eu vou dizer assim, vou pegar um Fusquinha 66. Deve andar 30 por hora, né? Mas tudo bem. Um Fusquinha 66. Vou turbinar ele, gente. Vou pôr o motor da Ferrari. Que tal? Arranco o motor para a Ferrari. Transformei esse Fusquinha no melhor carro do mundo? Não. Vocês se enganam, ou quem quiser se enganar, achando que basta turbinar a parte cognitiva. Põe o motor lá, ele vai ser Ferrari? Na primeira curva, o que vai acontecer com esse Fusquinha? Capotar. É ou não é? É assim que acontece com a gente. A gente acha que basta simplesmente chegar lá, dar conteúdo, solidificação de conteúdos. Isso é importantíssimo, mas não é só isso. Eu preciso, sim, do desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. Daí sim eu vou ter saúde mental. Daí sim eu vou ter bem-estar. Quem sabe o que é bem-estar aqui? Arrisca. Muito subjetivo. Já começou a dificuldade de conceituar. Vai lá. O que é bem-estar? A ausência do desprazer? Difícil, né, gente? Você vê que a gente não para nem para pensar o que é bem-estar. Não vou falar, mas daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Bora! Sucesso pessoal, profissional, todos nós queremos. Escuta, ninguém rala na escola lá 18 anos para ser um Zé Ninguém. Todo mundo tem um objetivo, certo? Vamos lá. Minimização da vulnerabilidade das disfunções. Muito, principalmente as disfunções hoje, familiares. Pensa quantos problemas familiares poderiam ser evitados se eu tivesse habilidades sociais e emocionais desenvolvidas. Pensem sobre isso. Bom, aqui é simplesmente para a gente pensar um pouquinho. Então, que diabo são essas habilidades que você está falando, né? Sociais e emocionais. Eu trouxe uma definição que vocês têm acesso na internet, tá? Porque está aqui, ó. Foi um congresso, né? Educar para o século XXI, começou a grande discussão sobre isso, mas eu posso afirmar para vocês que o estudo disso já tem há mais de 30 anos, gente. Há mais de 30 anos. E eu posso dizer para vocês o quanto isto é presente e é possível. O meu projeto de pesquisa do mestrado foi em cima sobre este assunto. Sabe com o quê? Aprendizado da matemática. Aí você vai falar assim, ô Bélio, o que você estava fazendo falando de matemática e educação socioemocional? Vocês sabiam que ensinar matemática utilizando metodologia de resolução de problemas, eu estou ensinando educação socioemocional? Isto está provado numa das escolas aqui em São Paulo, num projeto de pesquisa. É possível sim, gente. Eu não preciso desenvolver grandes projetos, adquirir grandes materiais para ter educação socioemocional. O próprio dia a dia da aprendizagem já propicia isso. E aí vocês falam, mas por que o disléxico tem a ver com isso? Gente, eu preciso de alguma forma fazer essa criança se sentir feliz, capaz, melhorar a autoestima. Eu preciso ajudá-lo nisso. E eu posso. Aí vocês falam, como que eu faço? Vai para a internet. Quem não assistiu o filme? Vai assistir. Aquele que não assistiu tem que assistir, que é muito lindinho. Aqueles que já assistiram, basta catar as imagens. Faça uso delas. Escuta, eu tenho emoções. Filogenética faz parte da existência humana. Essa história, tô com raiva, tô triste. Ah, não fica com raiva. Como não fica? Você é ser humano? Então você tem que ficar. Faz parte. Ah, tá lá se matando com uma raiva. Não
fica com raiva é feio. Como feio? Você é ser humano? Então pode ficar com a raiva. Faz parte da sua existência. Eu não posso tirar as emoções. O que eu posso ensinar é justamente na dimensão dessas emoções, na intensidade delas. Isto a gente aprende. Isto é educação socioemocional. Eu estou triste porque eu sou disléxico e todo mundo me chama, sabe como? De burro. Não, pera lá. Será que todo mundo te chama de burro? Eu, sua professora, te chamo? Não. A sua mãe diz que você é burro? Não. Ah, então pera lá. Não é todo mundo. Então aquilo que era todo mundo já virou menos gente. Pera lá, eu posso aceitar que eu posso ficar triste por ter essa dificuldade. Mas não é o fim do mundo. E aí eu vou tendo comportamentos mais assertivos se eu mudo o meu pensamento. Então temos aquelas emoções agradáveis. Aí todo mundo fala, você inventou essa daqui. Inventei mesmo, que não existe o amor. Mas eu desenhei o amor aí, ó. Olha que lindinha, ela é tão cheia de coraçãozinho e tal. Porque eu quero falar do amor. Ué, eu não posso fazer uso disso? Lógico que eu posso estar na internet, disponível. Cadê o poder de criação nosso, enquanto educador? Ué, cato lá o bonequinho e faço. Vou falar de emoções agradáveis de sentir. Ninguém pode negar que a alegria e o amor são maravilhosas. Obrigada, Celindo. São ótimas de serem sentidas, é ou não é? Como também existem as desagradáveis. Mas que eu sinto, eu não posso negar, gente. Escuta, quem não sente nojo, raiva, tristeza ou medo, é necessário. E aí vocês falam, mas o que isso tem a ver? Eu preciso ensinar essas crianças a nomearem, a reconhecerem, a validarem essas emoções. O disléxico, quando entende que tristeza faz parte da existência humana e que todo mundo fica triste, não só ele, tudo melhora. As pessoas muitas vezes falam assim, Pélio, o que você faz de milagre no consultório? Meu Deus, como ele melhorou. Fiz nada ainda, hein, gente? 2 dias que foi no consultório, eu simplesmente fiz ele reconhecer que ficar triste é normal, faz parte da vida. Então, assim, eu preciso entender isso. Outra, que além de fazer parte da vida, que o pensamento que essa emoção me traz é que eu posso mudar. Eu não posso mudar de tristeza, não sentir tristeza, mas eu posso mudar o meu pensamento quando eu fico triste. Por quê? Porque eu altero na intensidade dessa emoção. E eu vou poder, consequentemente, gerar comportamentos muito melhores. Aí você fala assim, mas eu posso ensinar isso? Não posso, como aparecem situações no processo de aprendizagem dentro de sala de aula. E vocês estão ensinando o disléxico a viver melhor. Escuta, eu posso dizer que ele precisa ser persistente? Eu não preciso nem dizer, porque ele mesmo já vai falar. Ai, olha, eu sou persistente, né? Para eu conseguir, eu preciso estudar muito. Eu demoro muito mais que os meus colegas. E eu não desisto. É, isso mesmo. Então, olha lá, eu vou reconhecendo a diferença, a empatia, a autonomia, o respeito. Ser assertivo, gente. A grande dificuldade que muitas vezes as crianças disléxicas, por sofrerem, às vezes até bullying sérios por conta disso, elas acabam ficando com o convívio social prejudicado. Então eu posso interferir nisso tudo? Deve, não só pode. Quem já viu esse filme? Ai, lindo, né? Gente, se eu contar pra vocês que o ano que Bollywood, que é a Hollywood indiana, né? A Bollywood fez 100 anos. Eu estava no Centro Cultural da Índia, aqui em São Paulo, ali do lado da Paulista. Acho que é Alameda Santos, se não me falha a memória. Ou Jaú. Ah, sei lá. É lá naqueles pedacinhos. Vocês sabem que eu já tinha assistido este filme, acho que umas 15 vezes. Aí tinha esse evento, a gente estava falando sobre dislexia, vamos. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, gente, de soluçar. Aí você fala, como? Mas você já não tinha assistido tantas vezes, como que você foi chorar
de novo. Precisava de um lenço para secar, aquela cara inchada. Ele é um filme extremamente sensacionalista. Sensacional. Aí vocês vão falar, é bom ou ruim? Não sei. Mas que ele dá uma forçada, ele dá. Ah, gente, ele acaba com tudo que você constrói ao longo de anos. Mas ele é excelente, sabe por quê? Porque ele mostra que é possível. O olhar e o acolhimento deste professor aí, que na realidade esse gatinho maravilhoso é o diretor também do filme, esse homem aí, Amir Khan, que é lindão, não precisa de ver ele, a gente viu um monte de foto dele lá no Centro Cultural. Bom, ele, bonitinho, lindinho, ele não ensina essa criança a ler. Sabe o que ele faz? Ele acolhe. Nunca ninguém tinha olhado para esta criança. Simples assim. Então, assim, quem não conhece, entra na internet, gente, cata esse filme e assiste. Vale a pena. Já estou avisando que é sensacionalista, tá? Vão preparados que vão chorar mesmo. Mas vale a pena. Abre o coração, tá? Vamos lá. Eu só devo ter essa frase, que diz assim: ao atender o dislexo, todos se beneficiam. E eu vou um pouquinho mais além, já que eu tenho tempo, é rápido, eu falo rápido. Ó, vou falar só mais uma coisa. Tem um caos que um médico, neurologista conta, e ele me deu o direito de contar, porque tornou-se público. E ele falou assim, pode usar o meu exemplo, pode usar. Então eu vou contar o caos dele. Ele chama Dr. Rubens, agora o sobrenome é W qualquer coisa. Não, nem vou pronunciar porque eu não consigo, é W ponto, ok? Ele é o chefe de neurologia da faculdade do ABC, tá bom? Então quem quiser, só procurar como neurologista da faculdade do ABC, vocês acham ele. Rubens W, pronto. Então, ele diz assim, um dia nevou muito, não é pouco, é muito, a noite inteira lá nos Estados Unidos. Mas foi muita neve, uma coisa assim absurda. Aí, um zelador de uma escola chega na escola no dia seguinte e se depara com 1,5 metro de neve na porta da escola. O que eu faço agora? Que eu não consigo abrir as portas. Aí, este santo professor, esse santo zelador, pensa, meu Deus, eu tenho que dar conta de resolver pelo menos o problema da maioria, né? Eu vou resolver isso da melhor forma, depois eu vou ver os casos à parte. Então eu vou fazer assim, eu vou liberar a porta central aqui da escola e esta área aqui que está acesso a ela. Então, ele com uma pá, 1 hora antes, quase morto, tirou toda a neve por um pequeno trajeto até chegar nesta porta, subindo alguns degraus, porque era o caminho mais curto e que atenderia a grande maioria das crianças e adolescentes. Muito bem, assim ele fez. Abriu as portas, a grande maioria entrou ali. Só que por detrás ficaram os de pé quebrado, os deficientes físicos. Por quê? Pela escada não daria. Teriam que ter acesso pela rampa. Aí ele disse, então aguardem mais um minutinho que eu vou tirar agora a neve da rampa. E ele foi lá, tirou a neve da rampa. Pergunto a vocês, se ele tivesse tirado a neve da rampa, todos entrariam. Qual é o nosso bendito hábito de pensar na maioria? Gente, chega de pensar na maioria. Eu tenho que pensar no ser humano. O dia que eu conseguir enxergar o ser humano, com certeza, todo mundo vai ser atendido. Então eu não estou pensando no disléxico, no TDAH, no depressivo, no sei lá o que mais. Não estou pensando. Estou pensando no ser humano. O meu olhar tem que ser esse. Se eu tenho este olhar, eu atendo a todos. Deu para entender esse exemplo? Gente, tirar a neve da rampa
todo mundo teria acesso. Não só a maioria. Simples assim. Tá? Então eu queria que vocês fossem embora com esse sentimento. Tudo que a gente faz para o disléxico, que são muitas coisas que a gente pode fazer, não atende só o disléxico, atende a todos. Todos seriam beneficiados, tá bom? Essa frase aí é uma frase que eu fiz há muitos anos atrás, de coração. Só com a capacitação e o aumento da competência dos profissionais da educação e saúde, teremos consequência direta na redução do sofrimento, tanto dos disléxicos como dos familiares. Só esse papel aqui, em pleno sábado, escutando uma louca berrar, porque é o que eu faço, né? Berrar, né? Falar sobre isso, isto traz